Sejam bem-vindos a este primeiro nosso webinar, primeiro seminário online, realizado pela Associação Brasileira de Marketing e Saúde, em associação com a revista Saúde Best. Nós vamos falar hoje sobre a introdução de produtos e tecnologias na área da saúde. A área da saúde tem características diferentes das demais áreas. Evidentemente, a gente tem que ter todo um cuidado ético, todo um cuidado com a mensagem. Normalmente, a gente enfatiza a parte de educação, a parte das experiências e do conhecimento, mas a introdução de produtos novos segue mais ou menos o modelo universal de você conquistar um público, de você conquistar um interesse e de desenvolver esse interesse. Neste nosso webinar, na parte final, nós vamos responder perguntas que nos tenham sido enviadas através de um questionário que é colocado embaixo da tela. A nossa expectativa é apresentarmos uma síntese dessa ideia nos próximos 25 minutos e queremos que vocês todos aproveitem e sejam bem-vindos a este nosso primeiro webinar. Ok, então agora nós estamos iniciando essa nossa apresentação, claro, com o título, introduzir novos produtos e tecnologias no mercado de saúde, a apresentação minha, Celso Scrabi, presidente da Associação Brasileira de Marketing e Saúde. Aqui a gente começa com um pensamento que, de certa forma, nos dá a moldura de toda essa apresentação. Vem de Peter Drucker, que é figura mais do que conhecida, é o criador, a rigor, dos cursos de administração, e ele diz o seguinte: porque a finalidade de uma empresa é criar e conservar clientes, a empresa tem duas, e só estas duas funções básicas a cumprir: o marketing e a inovação. O marketing e a inovação produzem resultados, todo o resto são custos. O marketing é a única e específica função do negócio. Portanto, através da associação entre marketing e inovação, é que as empresas caminham e vão conquistando novos espaços e novos mercados. Então, nós vamos falar sobre um método para abordar a introdução de novos produtos e tecnologias no mercado de saúde. Um novo produto ou uma nova tecnologia pode se caracterizar de duas formas. Seria uma invenção ou uma inovação. Invenção vem a ser uma nova ideia, um novo conceito, ou uma nova solução destinada a atender uma necessidade específica que não era atendida antes. Portanto, uma invenção, de certa forma, cria um novo mercado. O detalhe é que nós estamos olhando a questão da inovação sob o ângulo do marketing e sobre o ângulo dos mercados, ok? Então, aqui, o que seria uma invenção na área da saúde? A vacina contra o HPV foi uma invenção. E ela teve que criar todo um mercado. Eu participei de algumas formas nesse processo e é realmente interessante se observar que hoje a vacina contra o HPV é um produto consolidado, mas levou mais de uma década para conseguir esse status. Depois, a inovação vem a ser uma nova ideia, um novo conceito ou uma nova solução, porém destinada a atender uma necessidade específica, de modo melhorado, novo ou original. Portanto, em tese, a inovação, ela não abre um mercado novo, mas ela pode alterar todas as estruturas e criar um novo paradigma. Do ponto de vista do mercado, existem dois tipos fundamentais de inovação. Existe a inovação evolucionária e existe a inovação disruptiva. A evolucionária, ela, por sua vez, tem duas subdivisões aqui. Uma inovação evolutiva, ela melhora um produto em um mercado já existente, de modo a atender a expectativa dos consumidores. Vamos pegar aqui no caso da saúde, nós teríamos um mercado de diagnóstico por imagem, e no início nós tínhamos um produto que era o raio-x. O raio-x foi, naquela época em que foi introduzido no mercado, o raio-x era uma invenção. Com a evolução do mercado, nós tivemos, algumas décadas atrás, o surgimento do conceito digital e da radiologia digital. Ela não mudou o mercado, ela ampliou as opções tecnológicas ao dispor desse mercado. E nós temos aí a inovação revolucionária, que é a inovação inesperada, mas que não afeta o mercado pré-existente, E aqui um exemplo foram os scanners de imagens médicas e o padrão de COM. Quer dizer, com isso nós tivemos uma mudança nas ferramentas
tivemos condições de ampliar o escopo desse mercado, mas não houve uma mudança no conceito básico do mercado. Depois, a segunda inovação, que seria aquela disruptiva, ela vem dentro de um mercado pré-existente, mas ela vem de tal maneira mudando todas as regras que cria um novo mercado, ao introduzir um novo conjunto de soluções e valores que levam a mudanças profundas no modelo de negócios atualmente presente, eventualmente eliminando os setores empresariais inteiros. Para a gente ficar no exemplo dos diagnósticos por imagem, o caso da tomografia computadorizada, o caso da ressonância magnética e o caso do ultrassom foram realmente inovações disruptivas. Algumas empresas que faziam diagnóstico por imagem incorporaram essas novas tecnologias, mas elas criaram espaços próprios e, de certa forma, canibalizando os mercados tradicionais da radiologia. Quer dizer, hoje, de certa forma, todos convivem, mas a mudança disruptiva, ela altera todas as equações e altera todas as estruturas do mercado. Bom, introduzir uma nova tecnologia é mudar o que está aí. A inovação e as mudanças tecnológicas rompem o equilíbrio entre mercados e obrigam a evolução do desenvolvimento econômico. Essa é uma opinião de Schumpeter, no Business Cycles de 1939. Uma ideia que não é nova, mas que continua clássica, né? Quer dizer, a inovação e as mudanças tecnológicas rompem o equilíbrio entre mercados. E, com isso, obrigam todos os agentes a um processo de se repensarem, de se reinventarem, e, com isso, nós temos a evolução do desenvolvimento econômico. E vamos falar, então, como é que nós podemos atuar dentro desse mercado. Então, onde é que nós estamos? Para onde vamos? E como vamos chegar lá? Né? São perguntas que devem ser respondidas por um master plan, um plano mestre, que vai nos ajudar a enxergarmos essa caminhada, tá certo? Em direção a esse destino que nós queremos mais na frente, né? E que é o sucesso da tecnologia ou do produto que estamos colocando no mercado. E aí uma coisa importante que nós precisamos ver é a parte do contexto, né? O contexto é a cadeia de valor existente no mercado. Nós temos que olhar complementaridades, sinergias, acoplamentos, a cultura setorial, que aí envolve crenças, tradições, práticas, regulação, etc. A cadeia de valor é muito importante como um instrumento de ação para entendermos o contexto, a partir do qual nós vamos iniciar uma caminhada rumo ao sucesso da nossa tecnologia. Aqui nós temos o processo de inovação mais ou menos delineado. Então, nós temos que olhar primeiro necessidades e vamos identificar essas necessidades através da pesquisa, através da observação, através da intuição, né? Quer dizer, a gente pode pegar um exemplo clássico do Steve Jobs, que usava, sobretudo, a sua percepção e a sua intuição para detectar essas necessidades. E necessidades que muitas vezes não eram percebidas pelo mercado e que muitas vezes eram até, digamos, obscuras para técnicos e para personalidades que analisavam o contexto do mercado. Nós temos o exemplo, então, do iPhone, que foi questionado. Haviam alguns gurus do setor que diziam que o iPhone não teria sucesso porque o mundo estava caminhando para a segmentação e a especialização e não para juntar tudo numa espécie de carnivete suíço eletrônico. Mas o fato é que essa possibilidade de você colocar dentro de um aparelho portátil todas essas tecnologias acabou fazendo o grande sucesso do iPhone. Com essas necessidades bem delineadas, ou pelo menos elas mais ou menos percebidas, a gente vai para a pesquisa. Pesquisa que envolve tanto os aspectos mercadológicos, como os aspectos de tecnologia, as possibilidades, o design, né? E com isso a gente consegue determinar um perfil e fazer um briefing para o desenvolvimento desse produto. O desenvolvimento é sempre uma coisa bastante trabalhosa, porque existem teses e antíteses e todo um processo que conversa entre o mercado, entre o pesquisador, entre a indústria, né? Tudo isso é trabalhado em conjunto. E aí nós temos que partir para a etapa seguinte já com um produto.
A comercialização vai ser feita já com o produto pronto para ser lançado ao mercado. Passou pelas 3 etapas anteriores e agora nós vamos jogar no mercado. Esse processo de colocar o produto no mercado é que passa, na medida em que é uma coisa nova, né? Nós estamos falando aqui de novas tecnologias, novos produtos, a comercialização desses novos produtos e dessas novas tecnologias exige uma estratégia para a difusão e adoção desse produto. E é mais sobre isso, especificamente, que a gente vai falar ao longo desse seminário todo. E depois, é claro que lá na ponta, então, a gente terá os resultados, que será o fruto de todo esse trabalho. E aí a gente desce para a segunda camada e começa por ter que fazer o comunicado ao mercado, informar ao mercado do que é que a gente efetivamente propõe. Então nós temos aqui, desde desenvolver um conhecimento e desenvolver uma percepção e uma consciência desse novo produto que a gente está lançando. Para isso, a gente tem que associá-lo e tem que trabalhar práticas anteriores, as necessidades observadas, que agora a gente responde dizendo, olha, nós temos uma solução para a necessidade 1, para a necessidade 2, para a necessidade 3, a inventividade, que é toda aquela visão de como incorporar esse novo produto, essa nova tecnologia, dentro do dia a dia, dentro do contexto já pré-existente, a parte das normas setoriais, quer dizer, nós temos um bocado de normas e critérios, e temos normas do governo, a ANS tem uma porção, a Anvisa tem uma porção, então, de que maneira o nosso produto se encaixa, a parte de regulação, que também envolve, muitas vezes, o poder municipal, dependendo do tipo de inovação, envolve poder estadual, envolve todos esses setores de controle, vigilância sanitária, etc. E aí, o peer reviews, que vai nos permitir, através de envolver parceiros na análise desse produto, vai nos permitir argumentar de maneira consolidada com testemunhais e com opiniões. A gente sabe que o que mais funciona em marketing é o boca a boca, e aqui o peer review é uma espécie de boca a boca científico. É um boca a boca feito para quem realmente busca um subsídio e uma plataforma tecnológica consolidada e confiável. Para isso, o peer review ajuda a formar, né, todo um contexto favorável. E aí, a gente vai para esse segundo grupo, que é a persuasão. Nós temos que conquistar essas pessoas, conquistar este público, e aí, dentro das características percebidas de inovação, nós temos que enfatizar quais são as vantagens relativas. Quer dizer, como o nosso produto, como a nossa tecnologia se compara com as tecnologias concorrentes. Se nós estamos falando de uma invenção, obviamente nós não estaremos comparando com tecnologias existentes, mas estaremos comparando com o status quo atual, com uma situação atual. Quer dizer, no caso do exemplo da vacina do HPV, nós vamos colocar o risco de desenvolvimento de câncer, o fato de que um grande número de mulheres tem HPV ao longo da sua vida e existe o risco de você ter uma doença, ter um câncer causado pelo HPV. E aí qual é a situação que você resolve com a vacina? Você elimina esse risco, você reduz a zero ou a praticamente zero o risco do câncer. Portanto, embora você não esteja comparando a sua nova tecnologia com uma tecnologia concorrente, você está mostrando que a sua nova tecnologia, ela resolve um problema pré-existente e dá solução a uma angústia que vinha de muito tempo, desde que o mundo existe. A parte das vantagens relativas, elas são fundamentais e em volta delas é que você vai ter que argumentar e é o cerne da sua argumentação. Mas existem outros aspectos. A questão da compatibilidade, ou da usabilidade, ou enfim, no caso da vacina do HPV, nós estamos falando em termos de compatibilidade até com o contexto social, até com o fato de que há pais que aceitem e não aceitam ou não aceitam, e aí nós temos que olhar também a questão custo, é compatível com o nosso budget? Então, compatibilidade é uma coisa mais ou menos ampla, né? Não é uma compatibilidade técnica, não é uma compatibilidade científica, embora também tenha esse lado, mas é uma compatibilidade com o uso no cotidiano e com incorporar disso na nossa vida de todo dia. Depois nós temos a parte de conveniência, quer dizer, até que ponto esse produto facilita, até que ponto ele permite que a gente tenha o seu uso no dia a dia incorporado.
Depois nós temos a parte da confiabilidade, né? Quer dizer, até que ponto esse produto é confiável. E um aspecto muito importante é a testabilidade. Como é que fica fácil ou difícil para a gente testar o produto, para a gente adquirir confiança no produto, ok? Então, tudo isso vem em volta desse contexto e desse conceito da persuasão. Depois, nós temos que, então, ir para a fase seguinte. Uma vez que a gente conseguiu, com esses dois passos, atender a parte do desejo, né? E a gente sabe que, pela velha fórmula IDA, a gente tem que primeiro atender a atenção, então nós chamamos a atenção e fizemos com que o mercado e as pessoas de interesse, enfim, percebessem, tomassem consciência do novo produto ou nova tecnologia, né? Aí nós vamos para a informação, e isso significa que nós vamos dar todas essas informações para que a pessoa forme uma opinião e adquira um conceito, e aí nós vamos para a persuasão. Quer dizer, a pessoa vai desejar eventualmente esse produto. Esse produto ou essa solução tecnológica fará sentido dentro da sua visão, dentro da sua necessidade, ok? E aí ela então toma a decisão. Essa decisão pode ser a de adotar ou de rejeitar. Toma uma decisão informada. Para a situação brasileira, a nossa cultura aceita a vacina, isso desde o tempo de Oswaldo Cruz, vacina no Brasil é algo consolidado, a sociedade aceita e busca a vacina, né? Então, a tendência é que as pessoas adotem. Mas há situações e há pessoas que rejeitam, por N motivos, alguns até de ordem religiosa. Nós tivemos agora, recentemente, nos Estados Unidos, essa coisa de termos algumas seitas religiosas que rejeitavam a vacina. Então, dentro desse contexto da decisão do adota e rejeita, a gente tem o passo seguinte, quer dizer, uma vez que adota, continua permanente a adotar, eventualmente há uma evolução para a adoção tardia de quem estava rejeitando, e pode também haver uma situação em que quem adota eventualmente abandona a adoção. E ainda existe, dentro da rejeição, o continua a rejeitar. Então nós vemos que, depois da decisão, a gente tem a implementação que vai produzir, como nós vemos em cima, tá certo? Na chave em cima, a avaliação. Quer dizer, a implementação, o processo de colocar em prática, de vender, de aplicar, né, vai fazer com que as pessoas adquiram uma experiência. E essa experiência, ela vai conduzir, eventualmente, a essa fase de confirmação. Quer dizer, essa experiência vai indicar que as pessoas devem continuar adotando, devem levar as pessoas que rejeitavam a mudar de opinião e fazerem uma adoção, eventualmente, tardia, e, eventualmente, pode acontecer algum tipo de rejeição, algum tipo de manifestação paralela do produto, ou do princípio, ou da solução, e que, né, leva algumas pessoas a abandonar ou a continuar a rejeitar esse produto. Aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a Lei de Camões. Porque quando nós falamos numa coisa nova, nós estamos entrando num terreno diferente. Então, todos nós aqui no Brasil, de certa forma, estudamos Camões, o nosso grande poeta da língua portuguesa, e ele diz o seguinte, nos Lusíadas: cessa tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E ele continua dizendo que cessem do sábio grego e de troiano as grandes navegações que fizeram. Então, o que é que, na verdade, o Camões quer dizer aqui? Bom, ele fala de Portugal, ele fala das descobertas, ele fala da percepção do mundo, que deixou de ser aquela percepção antiga do mundo chato, do mundo quadrado, e passou a ser a do mundo redondo. As pessoas começaram a entender que, efetivamente, o planeta Terra é uma esfera, porque havia a crença de que o mar-oceano acabava num precipício, né? E que os navegadores desapareceriam porque haveria um lugar qualquer onde a água dos oceanos toda mergulharia como em uma grande cachoeira. Então, as descobertas portuguesas mudaram o conceito do planeta e permitiram que as pessoas reinventassem a sua própria história, as nações, né? E todo mundo enxergasse o planeta com outros olhos. Então, é isso que, de certa forma, a gente quer. Então, nós queremos
que a lei de Camões venha e mude aquilo que a música antiga cantava. Nós queremos que a nossa descoberta, que a nossa invenção, que a nossa inovação, ela venha para o mercado e transforme em coisa antiga tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que não corresponde à nossa nova tecnologia. Portanto, é a lei de Camões que vai nos dizer que cessa tudo que a música antiga canta, porque nosso produto, nossa tecnologia é um novo valor e ele mais alto se levanta. E com isso, vamos jogar na história aquilo do sábio grego, aquilo que os troianos fizeram, porque tudo aquilo ficou no passado. Nós é que somos o presente e o futuro. Bom, agora nós vamos falar sobre o cerne, a alma dessa nossa apresentação toda, que é curva de inovação de Rogers. Essa curva de inovação de Rogers é um instrumento fundamental para organizar o plano mestre e o trabalho de levar ao mercado a nossa inovação. Tanto que está aqui no rodapé, né? Tentar convencer a massa de uma nova ideia é inútil. Convença antes os inovadores e os rápidos de adoção. Essa frase não é minha, ela é original do Rogers, e o que ele quer dizer aí é o seguinte: se você tentar abordar 100% do mercado com alguma solução, você não vai conseguir sucesso. Então, você tem que dividir essa abordagem. 2,5% do público é que são efetivamente inovadores e que estão pensando em adotar, estão abertos à adoção de um novo produto, uma nova tecnologia. Quer dizer, você imagina, eu falei com 100 pessoas e só consegui 2 interessados. Sorte sua, você já conseguiu os 2 que você poderia esperar. Né? Depois, em seguida, você vem os rápidos de adoção, que são aqueles que adotam rapidamente. E aí você tem a primeira maioria, os 34%, a segunda maioria, mais 34%, e os retardatários, 16%. E aí você tem o abismo. Por que é um abismo entre estas duas áreas? Porque é o seguinte, né? Você vê aqui, rápidos de adoção, inovadores, primeira maioria tardia, retardatários, isso dá a nossa curva S. E aí nós temos o abismo. Então, vou contar rapidamente a história de o que é esse abismo, para que seja mais fácil de ser entendida. Esse é Andrew Carnegie, que foi o maior homem mais rico do mundo no século XIX, e ele tinha um problema. Ele resolveu construir a primeira ponte metálica. Ele teve as primeiras usinas de produção de aço, né, nos Estados Unidos, e resolveu fazer essa ponte metálica. Muito bem, era uma coisa totalmente nova, revolucionária, nunca ninguém tinha visto uma ponte cheia de ar, uma ponte cheia, né, de espaços abertos, tudo era feito em pedra, mas você aqui queria cruzar um rio e não dava para fazer com pedra. Essa é a ponte construída em 2012. Mas o que é o curioso aqui? O curioso é que a população não aceitava atravessar essa ponte. Havia um pavor institucionalizado, um pavor, né, que não permitia que as pessoas atravessassem. Elas imaginavam que assim que as pessoas fossem atravessar, o peso faria a ponte ruir e destruiria a ponte. Muito bem, temos um desafio aqui. Como resolver esse desafio? Aí o Carnegie descobriu que era mais ou menos crença na população que os elefantes tinham uma extrema sensibilidade ao risco de cruzar pontes e que um elefante jamais atravessaria uma ponte com risco de cair. Essa era a crença. Então, foi aí que ele encontrou a solução. Ele arranjou um circo, arranjou um elefante e fez o elefante atravessar a ponte de um lado para o outro diversas vezes, e com isso a população perdeu o medo e se entusiasmou e começou a atravessar a ponte junto com o elefante, e foi uma grande festa, e com isso se rompeu um temor que estava presente em todo o público daquela época. Então, veja, de repente é preciso encontrar esta pedra de toque, esta solução que quebra as resistências que previamente haviam. Meus amigos, com isso, então, a gente vai agradecendo esta atenção. Nós vamos, em seguida, responder a uma série de perguntas, né? E eu gostaria de explicar que esse seminário inicial, essa apresentação básica, traz um conjunto de informações que vão orientar um seminário presencial, que é o como introduzir produtos e tecnologias no mercado de saúde, em que a gente pega toda essa temática e muitas outras, e cases, e esclarecimentos, e debate isso ao longo de um dia, das 8h30 da manhã às 18 horas. E nós vamos fazer isso agora, no próximo dia 19 de março,
né? No Hotel Transamérica Perdizes, na Rua Monte Alegre, 835, em São Paulo. Eventualmente, mais informações, aqui está o telefone, 3872-2190 em São Paulo. Podem falar, eventualmente, lá com a Maria Lúcia. Se quiserem uma informação via internet, a sugestão é que vejam este site, né? marketingsaude.com.br, onde a gente mostra, dá o link de acesso às informações. E vamos às perguntas. Então, Luiz Bastos, de Niterói, nos pergunta: na sua opinião, o marketing de produto não possui especialização para a área de saúde? Não, o marketing de produto possui, evidentemente que possui. Porque o marketing de produto, ele pressupõe que você vai entender a fundo o produto e a comercialização desse produto, a cadeia de valor desse produto, quem utiliza esse produto, quem compra esse produto. E você vai também entender a linguagem deste mercado. Você vai entender se a linguagem é aquela que você, na sua comunicação, se você está falando a linguagem do médico que usa o produto da especialidade, ou, no caso do edifício hospitalar, se você está falando com facility, se você está falando com arquiteto, se você está falando com a parte de engenharia. Então, esse é um ponto importante a considerar, mas com certeza, se tem um mercado que precisa do marketing de produto, é exatamente o mercado de saúde, mais do que qualquer outro. Soraya dos Anjos, gerente de produto de Santos, São Paulo. Qual é a melhor abordagem para produtos inovadores, mesmo sendo de alto consumo? Veja, para que serve um produto? Um produto serve para atender uma nossa necessidade ou um nosso desejo. Então, quanto mais a gente for convincente em mostrar a importância desse produto na vida ou no atendimento das necessidades dessas pessoas, melhor. Agora, é muito importante considerar que um produto ele sempre entra numa escala de prioridades. Nós nunca vamos ter condições de atender todos os nossos desejos e obter tudo o que queremos. Então, qual é a prioridade do seu produto na vida das pessoas ou na expectativa de consumo das pessoas? Subir esta prioridade, fazer com que ela seja mais presente, é muito importante. E isso você consegue com ferramentas como assiduidade de comunicação, qualidade de comunicação, convencendo as pessoas de que o seu produto vai fazer a vida delas melhor, vai fazer a vida delas mais saudável, e isso é fundamental. Muito bem. Fernando Palhano, de Santo André. O senhor acredita que os produtos de maior sucesso na área de saúde são os tradicionais já conhecidos ou os que têm melhor marketing? Bem, a opinião do senhor eu não tenho como saber, mas eu tenho a minha, ok? Então, o que eu poderia dizer é assim: os produtos de sucesso são sempre aqueles que estão funcionando. Você terá produtos que vão ter uma vida de muitos anos. Os produtos, eles têm ciclos. Aquela ponte que eu mostrei mais atrás nessa apresentação, ela até hoje funciona, mas não é mais a ponte principal naquele trecho do rio. Porque ela se tornou obsoleta, se tornou antiga, ela é estreita, não acolhe mais o volume de necessidades que tem que atender. Portanto, um produto ele vai se manter bem-sucedido enquanto ele for capaz de produzir os benefícios que se propõe. E enquanto também os concorrentes deixarem. Quer dizer, é possível que um produto se torne obsoleto do dia para a noite com o surgimento de uma coisa nova. Vamos pegar o exemplo do automóvel. É comum as pessoas pensarem, bom, mas o automóvel foi uma grande inovação quando surgiu. Na realidade, quando o automóvel surgiu, ele era uma invenção. Ele era uma coisa nova que não mexia com os mercados tradicionais, porque o acesso ao automóvel era
praticamente impossível. O custo era muito alto, a produção era artesanal, era uma coisa só para o rei, só para o magnata, só para quem tinha muito dinheiro. Então, quando é que surgiu a inovação que transformou o automóvel naquilo que nós temos hoje no mundo? Então, a grande inovação foi o método de produção desenvolvido por Henry Ford. A partir do momento em que o Henry Ford montou um esquema de produzir o carro em série, que, aliás, foi inspirado por uma fábrica de frangos de Chicago. Quer dizer, o Henry Ford viu aqueles frangos correndo, pendurados, né, numa correia, e pensou, se ao invés de eu desmontar o frango, eu montar o carro pelo mesmo método, de repente eu vou ter uma condição de custo muito mais baixa e vou poder ser competitivo, vou poder... Né? E foi o que aconteceu. Então, o momento da inovação que mudou o mercado foi a linha de montagem, e não em si a invenção do automóvel como ferramenta ou como solução tecnológica. Bem, essas são as perguntas que a gente teve até agora, e então, obviamente, eu queria novamente agradecer. Muito obrigado e até a próxima.